Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje eu vou falar de um tema espinhoso. Eu tendo a fugir desses temas que são um pouco mais políticos, mas para a gente que atua na área de logística é impossível não falar, não comentar sobre a situação dos Correios, e especialmente sobre a greve dos Correios. Estou falando aqui no final de setembro de 2020. Eu sou pessoalmente contra, não porque os trabalhadores dos Correios não mereçam melhores condições, um melhor salário, enfim, o motivo não é esse, tá? Eu acho que a greve em algumas empresas que estão passando por um momento turbulento, como os Correios, essas greves são contraproducentes. Ou seja, dificilmente os trabalhadores vão conseguir atingir os objetivos deles com essas greves, principalmente uma greve tão longa quanto essa. Por outro lado, eles acabam irritando a opinião pública, aquelas pessoas que dependem do serviço dos Correios, né? E levando a opinião pública a apoiar a ideia de uma privatização dos Correios. É né? Uma ideia que vem sendo muito discutida nos últimos tempos. Eu sou contra a privatização dos Correios. Tá? Eu acredito que alguns setores em economia são chamados de monopólios naturais, né? Então, um exemplo é energia elétrica, né? Você não tem 2 postes ou 3 postes na frente da sua casa para escolher, eu vou comprar hoje energia elétrica da empresa A que está mais barato, ou não, eu vou comprar energia elétrica da empresa B, porque é mais confiável o serviço. Você não tem essa possibilidade de escolha, porque a construção de uma rede de distribuição de energia elétrica é extremamente cara e normalmente só uma empresa que faz esse investimento, né? Além de ser uma concessão pública. Ferrovias também são uma espécie de um monopólio natural, né? Assim, não vai ter 2 empresas, 3 empresas, uma construindo um trilho de trem do lado da outra, né? Normalmente a empresa que investe, né, que faz a construção de uma estrada de ferro, ela opera aquela estrada de ferro sem concorrentes, né? E os Correios funcionam muito, de uma maneira muito parecida, tá? Então, a estrutura, a capilaridade, o número de agências que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem é absurdamente grande. Não tem nenhuma transportadora no país que tem a mesma capilaridade que os Correios. Então, por isso, né, eu vou explicar mais um pouco, né, mas eu acredito, é uma opinião pessoal minha, que monopólios como esses deveriam permanecer públicos e estatais, tá? Então, deveriam visar, né, servir ao público, não dar lucro, né, servir ao público da melhor maneira possível e, ao mesmo tempo, ter controle estatal. Toda vez que você tem um monopólio privado, aquela empresa, como não tem concorrente, ela tende a oferecer um serviço ruim e caro, né? Eu acho que todo mundo aqui tem reclamações, por exemplo, da empresa de TV a cabo, né? Todo mundo deve ter alguma experiência aí com a empresa na sua região, na sua cidade, que é um monopólio, você não tem de quem comprar um serviço alternativo, né? Você tem só uma opção de escolha, e daí o atendimento daquela empresa é ruim, o serviço é ruim, o preço é elevado, né? Então, o monopólio privado, ele raramente é bom para o consumidor, tá? Por isso que eu sou contra a privatização dos Correios. Eu acho que se quiser privatizar no Brasil, a gente tem
dezenas de empresas estatais, talvez mais de uma centena de empresas estatais que podem ser privatizadas, né? Eu acho que em setores onde a competição é possível, até mesmo desejável, né? Como o setor do petróleo, o setor bancário, o setor de seguros, emissora de TV, agência de viagem, indústria têxtil, fábrica de assalto, né? Deveriam ser privados. E, no entanto, nós temos estatais nesses setores. Por que não tem ninguém brigando pela privatização dessas empresas? Né? Então, eu acho que a gente precisa focar onde é importante. Né? Em setores onde você tem já empresas privadas estabelecidas, prestando um bom serviço, pagando impostos, gerando empregos, né? Onde já existe uma ampla competição, eu acho que não tem por que ter mais uma empresa, ou mais duas, ou mais três empresas estatais. Né? Venhamos e convenhamos, essas empresas sim deveriam ser privatizadas. Agora, empresas como empresas de distribuição de energia elétrica, ferrovias e correios, na minha humilde opinião, deveriam ser públicas e estatais. Né? Se você for olhar, na maior parte dos países do mundo, as ferrovias, por exemplo, são estatais. Eu não vou falar aqui de nenhum país socialista. Tá? Então vamos falar, Estados Unidos, a empresa das ferrovias é estatal, é a Amtrak. Né? Na França, a empresa de ferrovias é estatal, é a SNCF. Na Espanha, a empresa de ferrovias é estatal, é a Renfe. Em Israel, a empresa de ferrovias é estatal, é a Israel Railways. Na maior parte dos países do mundo, né, as empresas de correios também são estatais, ou têm pelo menos participação do Estado na composição acionária. Então, nos Estados Unidos, a empresa estatal de correio, que é a USPS, não confundir com a UPS, tá? A United States Postal Service, a USPS. Na Alemanha, né, você tem uma empresa que passou por um período de privatização que durou 15 anos, mais ou menos, que é a DHL, e ainda assim ainda tem um percentual de participação acionária do Estado. Na Noruega, você tem uma empresa estatal de correios, que é a PostNord. No Japão, o correio também está passando por um processo de privatização já há muitos anos, está sendo preparado para privatização, mas ainda é uma empresa estatal, a Japan Post. Boa parte dos países do mundo, também as empresas de distribuição de energia são estatais, né? Como na França tem a EDF, a Électricité de France, na Itália a Enel, na Holanda a Tenet, na Coreia do Sul a KEPCO. Então você tem empresas, né? Assim, são todos países capitalistas, né? De livre iniciativa, bem desregulamentados, né? Membros da OCDE, a maioria desses países. Enfim, eu não estou falando de Venezuela, não estou falando de Coreia do Norte, não estou falando de Cuba, tá? Estou falando de países capitalistas com empresas estatais, aonde é um monopólio natural. Se é para ter um monopólio, que seja do Estado, né? Outra situação interessante também que eu acho que a gente deveria pensar é que o Brasil, assim como os Estados Unidos, que ainda tem o correio 100% estatal, é um país continental. Né? Então, em países continentais, faz mais sentido ainda que a empresa de correio seja estatal. O Brasil tem 5.570 municípios. Fora distritos, vilas, povoados. Né? Nenhuma transportadora privada no mundo tem capilaridade para entregar em todas essas praças. Tá? Mesmo lá nos Estados Unidos, né, onde os partidários do Trump também têm levantado
a mesma discussão, né, e a mesma bandeira de privatizar os Correios lá dos Estados Unidos, a FedEx e a UPS entregam muito menos do que o Correio americano, em menos localidades e numa quantidade muito menor. Então, boa parte do e-commerce americano, das entregas da Amazon, por exemplo, ainda é feita pelo Correio norte-americano. Só para vocês terem uma ideia, uma noção da disparidade aí de tamanho, né? Em 2019, a FedEx e a UPS entregaram cada uma por volta ali de 5,5 milhões de pacotes, tá, nos Estados Unidos. O Correio norte-americano entregou no mesmo período de 12 meses, eles entregaram 142 milhões de pacotes. Aqui no Brasil, essa diferença, com certeza, é maior entre o Correio e as empresas de logística, transportadoras número 2 e número 3 ali do mercado, né? Então, qual empresa que poderia fazer uma oferta para comprar os Correios? É uma oferta justa? Provavelmente poucas empresas vão ter bala na agulha, vão ter dinheiro para comprar o Correio brasileiro, né? Se você tem poucas empresas competindo no leilão de privatização, você vai ter um preço baixo, que provavelmente não vai valorizar aquele ativo que foi construído por nós, né, pagadores de impostos. Teve alguns casos no Brasil de privatizações feitas às pressas, principalmente ali no governo Collor, nos anos 90, né, como a privatização da rede ferroviária federal, onde o governo ficou com as dívidas, então a União ficou com as dívidas e privatizou só os bens, os ativos da empresa. O dinheiro resultante do leilão, da venda desses ativos, foi menor do que as dívidas que ficaram com o governo. E amanhã ou depois, né, como a qualidade do serviço vem caindo ao longo dos anos, né, a malha ferroviária tem diminuído ao longo dos anos e é um modal de transporte extremamente importante. Amanhã ou depois o governo vai decidir que precisa estatizar de novo isso daí e vai ter que comprar de volta das empresas pagando mais e tendo mais um prejuízo, né? Então vender foi a pior opção possível naquela época, né? Eu acho que no caso dos Correios, mesmo que se decida por privatizar, por vender, tá? Eu acho que é interessante primeiro, né, resolver os problemas dos Correios, né? Existe sim um problema grande de corrupção, teve desvio, por exemplo, no fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o Postales, né? Foi público o escândalo na época, ali em 2005, início do mensalão, né? O partido do Roberto Jefferson estava envolvido, enfim, né? É público, notório, todo mundo sabe dos problemas dos Correios, né? As nomeações políticas. Então, eu acho, mesmo que você queira privatizar, depois, né, o melhor nesse momento para o Brasil é que a empresa seja bem administrada por gente competente, gente da área, e não nomeações políticas, né, que haja um combate à corrupção, aos desvios, né, para reverter a situação de prejuízo, até a empresa voltar a ter lucro, né, para você não vender a empresa e ainda ficar, ainda as dívidas ficarem com a União. Tá? Então, essa é a minha opinião pessoal. Eu espero que a situação dos Correios melhore, eu espero que a greve termine logo. Ela tem um impacto significativo para quem é usuário dos serviços, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Vários de nós estão evitando ir fisicamente, né, para o comércio e estão fazendo várias de suas compras pela internet, pelo e-commerce, e o Correio que faz boa parte dessas entregas
e os atrasos das entregas, obviamente, prejudicam os consumidores, né? Fora toda a questão que eu falei, né? Por ser uma empresa estatal, toda vez que ela tem um prejuízo, esse prejuízo é meu e seu, né? É de todos nós que pagamos impostos. Então, eu espero que o quanto antes essa situação dos Correios seja resolvida, a greve termine e os Correios voltem a ser bem administrados, volte a ter lucro, volte a prestar um bom serviço para os cidadãos brasileiros. Tá ok? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.